Diga comigo, obras da lei. Obras da lei. Não presta derrubar, então. Diga comigo, obras da lei. Obras da lei. Paulinho, o apóstolo Paulo, ele vai falar dessas obras em suas epístolas. Talvez você me pergunte, mas o que é epístola, Sérgio? Epístola, essa palavra vem do grego, que significa ordem, mensagem. Pelo latim, essa palavra possui significado semelhante à carta. Por isso, então, Paulo mandava cartas, escrevia cartas, mensagens escritas para os irmãos, para a igreja, vários lugares, onde Paulo saiu para pregar o evangelho, anunciou as boas novas, a mensagem. Então ele continuava depois enviando cartas para essas pessoas. Não tinha WhatsApp, gente. Então eram cartas, eram enviadas. Não existia um monte de mecanismo que a gente tem hoje. Então ele enviava cartas escritas. Agora a pergunta é: por que nós devemos estudar a Bíblia? Por que nós devemos estudar a Bíblia? Porque é a palavra de Deus. Para quê? Porque você não pode falar, ou dizer, ou comunicar sobre Deus se você não o conhece. E para você o conhecer, você precisa saber a natureza dele, as características, o caráter de Deus. Então, nós como discípulos de Jesus, nós temos o dever, diga comigo, dever. Isso parece que sempre vem com uma carga para nós, o que é dever, sabe? A nossa mentalidade precisa mudar. Porque tantas vezes nós trazemos, sabe, sobre essas palavras, dever, já vem com uma ação assim, pesada, dever. Eu sou livre. Talvez esse seja um dos problemas que nós estamos atravessando na história da igreja. É porque ela não tem entendido o papel de como discípulos de Jesus nós devemos ter para instruir as pessoas a uma boa teologia. Irmãos, não tem nenhuma outra possibilidade. Ou existe uma boa teologia ou uma ruim teologia, uma péssima teologia. Só existem as duas possibilidades. Mas pode ter uma mais ou menos. Pode. Mas ou é boa ou é ruim. E aí, a próxima pergunta que a maioria de vocês sabe, o que é a teologia? Ou não sabe? Não sabe. Teologia é o estudo da existência de Deus, das questões diferentes ao conhecimento da divindade. Assim como de sua relação com o mundo e com os homens. Do grego, a palavra Theos significa Deus, termo usado no mundo antigo para nominar seres com poderes além da capacidade humana, com Deus minúsculo aqui mesmo, com D minúsculo, melhor dizendo. Mais logos, então Theos e logia, Esse logos é a palavra que revela, por extensão, logia, estudo. Então nós podemos dizer que teologia é o quê? É o estudo de Deus, é o estudo da presença, da ação de Deus. O estudo da teologia se faz necessário porque a simples leitura não é suficiente para entendermos as Escrituras. Por isso se faz necessário, para que nós tenhamos uma boa teologia, estudarmos as Escrituras. Mas por quê? Talvez você pergunte, por que, Sérgio? Porque Deus não quis nos dar as Escrituras de uma forma sistematizada. Não é de uma forma sistematizada. A palavra não é de uma forma, sabe, toda sistematizada. Porque, segundo afirmou o próprio Senhor Jesus, Ele vai dizer: o conhecimento dos mistérios do reino deve ser privilégio somente dos filhos do rei.
Abra em Mateus capítulo 13, versículo 10 e 11. Mateus 13, versículo 10 e 11. Nós vamos ver o que Jesus fala quando ele está falando sobre essa parábola, que é a parábola do semeador. No versículo 10, Jesus diz, assim que os discípulos se aproximam dele, perguntam: por que falas ao povo por parábolas? Por analogia, por comparações, por história. Por que o Senhor faz dessa forma, Senhor? Jesus vai responder ele no versículo 11. Ele respondeu: a vocês foi dado o quê? O conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então existem mistérios, segredos, que nós, como filhos, representantes, discípulos, embaixadores de Cristo, aqueles que representam o Senhor, precisam saber como. Amém? Porque, infelizmente, isso eu e você temos ouvido a todo tempo. Pessoas que, quando nós vamos falar de Jesus, vamos pregar Jesus, ou elas ficam sabendo que nós somos discípulos de Jesus, cristãos, pessoas dizem assim: ah, para, eu conheço fulano, conheço ciclano, e eles são péssimos pessoas, eles são pessoas de uma qualidade horrível. Talvez você pergunte: por quê? Ah, porque são pessoas mentirosas, são pessoas assim, assadas, mas automaticamente, às vezes a gente fala assim: já era, fechou a porta. Não. Você pode desafiá-los, como fez o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Chama essas pessoas a conhecerem um evangelho diferente através da sua vida. Você está disposto? Talvez você diga assim: não, eu sou falho. E quem não é? Eu sou pecador. E quem não é? Você não foi chamado para ser uma pessoa que anda nessa terra, nesse sistema, como se você fosse, um santo, como a maioria das pessoas, que fizeram a ideia de que aqueles que são chamados de santo na Bíblia fossem pessoas que jamais tiveram pecados, jamais foram maculados. Todos eles, cada um desses homens, cada uma dessas mulheres, que foram bons representantes de Deus, de Cristo Jesus, foram pessoas que falharam e erraram. Os nossos grandes reformadores da fé cristã, Calvino e outros mais, foram pessoas que erraram e falharam. Mas os mistérios são para os filhos, os mistérios, os segredos são para os filhos. Vamos ver um outro texto aqui, 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. E a gente vai entrar já nas obras da lei. Vou precisar que você fique comigo aqui, não deixe sua mente vagar, porque nós precisamos. 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. Vai ser exposto ali. Onde nós tivemos nosso evangelismo na praia, igreja na praia, tivemos ontem lá, anunciando as boas novas, e oramos de cada cartinha dessa, uma carta para você, uma carta que o Pai escreveu para essas pessoas, possam, durante todo esse tempo, aquelas pessoas que receberam esse convite, possam estar queimando no seu coração. Aqui existe uma oração que nós chamamos as pessoas para fazer, e muitas delas, eu tenho certeza, não como meramente uma surpresa, mas uma boa surpresa. Um dia nós chegaremos no tempo da eternidade e nós ouviremos, eu comecei a ter uma experiência com Deus quando eu peguei aquela cartinha, quando alguém falou do amor de Deus para mim, quando você lá no calçadão de Copacabana me abordou e falou. Eu tenho certeza disso. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que a palavra, quando ela é liberada, ela não volta vazia, mas antes ela faz o que lhe apraz. Deus tem um projeto para a humanidade.
Deus quer salvar a humanidade. Nós seremos agentes, discípulos de Jesus, para anunciar as boas novas da salvação. Muitos dizem, eu não quero. Muitos rejeitam, uma série de fatores. Irmãos, sinceramente, sabe, muitas vezes no nosso coração a gente fica constrangido. Constrangido, eu falo, constrangido. Eu falo para mim mesmo, meu auto-ministro, fico constrangido. Eu estou fazendo a coisa mais fantástica da vida. Eu estou fazendo a coisa, comunicando a coisa mais linda da vida, é comunicar que Jesus, Ele continua vivo, Ele é real, Ele pode ir para a sua vida, as pessoas. Então nós estamos aqui pregando, tem gente que diz, não, não quero, e a gente brinca, rapaz, você tem uma carta para você, não sabe nem quem escreveu essa carta para você. E outras pessoas pegam, e outras realmente rejeitam, mas sinceramente eu não me sinto rejeitado, porque eu já fui aceito também. Elas que ainda não entenderam, né, quem é o Pai para elas, quem é Deus para elas, mas nós já, amém? Então nós não vamos ficar constrangidos, chateados, porque as pessoas, né, olham, desprezam. O Senhor é salvo. Glória a Deus. Então, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas do quê? Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de quê? Algumas coisas difíceis de entender. Olha aí. As quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição. Então tem gente que pega a escritura e faz o quê? Ela distorce as demais escrituras para a sua própria destruição. Em outras palavras, para a sua própria conformidade, aquilo que acha que é bom, aquilo que acha que é melhor. E são coisas, irmãos, às vezes, muitas delas difíceis de entendimento, difícil de interpretar. Então, há pontos difíceis de interpretar, sim ou não, na Bíblia? Quantos concordam com isso? Embora a gente não está aqui, né, num curso de teologia, mas como discípulos de Jesus nós precisamos entender que nós estamos sendo desafiados a estudar um pouco mais a Bíblia. Não vamos achar que isso é coisa só para líder, que isso é coisa só para pastor. Não, pastor que quer saber precisa ir para o curso de teologia. Não, crente em Jesus Cristo, servos e servas do Senhor precisam saber mais da palavra de Deus para com mais propriedade aplicá-la, falar, ensinar muitas pessoas. Porque muitas delas, na primeira palavra que você der, ela vai fechar a porta, porque o que ela conhece do Evangelho não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Tem a ver com as doutrinas e dogmas humanos. É verdade ou não é? Você vai falar assim, não quero ser crente, não. Conheço não, conheço tanto. Aí você fica logo, mas alguém deu um péssimo testemunho para ela. Você tem a grande oportunidade de dar um bom testemunho para essa pessoa. Amém? Amém? Aceita o desafio? Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos ser uma igreja mais encorajada, sabe? E não deixe Satanás ficar te enganando, te iludindo, dizendo que você não pode, que você é falho. Foi por isso que Jesus veio, irmão. Foi por isso que Jesus se manifestou. Amém? Agora, existem coisas que precisam passar por transformações e mudança. E esse poder está na sua palavra. Tudo está na palavra de Deus. Diga assim, tudo está na palavra de Deus. Diga, eu preciso conhecer mais. Preciso ter mais conhecimento da teologia, de Deus, de quem Deus é. Amém? Então, porque há pontos difíceis de entendimento, de interpretar, nós precisamos fazer com que você possa compreender o seguinte: existem coisas que são expressões idiomáticas. E o que são expressões idiomáticas? São figuras de linguagem onde um termo ou frase assume um significado diferente do que as palavras teriam isoladamente. Então a Bíblia é cheia de expressões idiomáticas ou figuras de linguagem. Quem estudou um pouquinho mais sabe que muitas vezes, né, quando, exemplo,
Abraão sentava com algumas pessoas para comer pão e tomar vinho. Sabe o que ele estava fazendo? O quê? Como sabe? Expressões idiomáticas, do linguagem. Ele estava fazendo pactos, alianças. São figuras idiomáticas. Para você ter uma ideia, quando foram traduzir o livro de Jó do hebraico para o grego, foi algo muito complicado, foi difícil, eles não conseguiram, e aí eles precisaram viajar até Jerusalém, para ali pegar uma pessoa capaz, uma pessoa, que era bem avalizada, estruturada no hebraico, para que entendesse muito bem sobre o assunto do livro de Jó, para traduzi-lo, porque existiam muitas mesmo, frases com expressões diferentes. Vou dar um exemplo de uma palestra que um professor estava dando. Pode botar a frase para mim, Felipe? Vocês vão ver como é que está meu inglês agora. Preparado? It's great, broke Me ajudem, por favor, os que falam inglês. It's raining pocket knife. It's great, broke knife. Nossa! O que seria a tradução ao pé da letra dessa palavra, dessa frase? Está chovendo. Está chovendo? Canivete. Canivete, é. Você já ouviu essa expressão? Mas hoje está chovendo canivete. Aí você faz um chovendo canivete. Se você pegar o pé da letra, é isso que você vai ver nessa frase. Está chovendo, faca, canivete, está chovendo. Mas a expressão idiomática seria o quê? Está chovendo? Muito. Está chovendo. Tem outra expressão que diz: está chovendo gatos e cachorro. Já ouviu falar nessa? Existe. Você criou agora. Não creio agora não. Existe. Pesquisa lá que existe. Está chovendo canivete. Isso é uma expressão idiomática. Está chovendo muito. Hã? Faca pequena. Facas pequenas, canivetes. Ok? Isso é o que nós vamos chamar de expressão idiomática. Agora vamos fazer uma avaliação aqui, nesses poucos minutos que nós temos, para ver o que Paulo está se referindo quando ele fala sobre obras da lei. Diga comigo, obras da lei. Em algumas ocasiões dos escritos da Nova Aliança, o apóstolo Paulo utiliza a expressão obra da lei. Ele vai falar isso no livro de Romanos, na carta aos Romanos, na epístola aos Romanos, e também aos Gálatas. Romanos capítulo 3 ele vai falar isso, e Gálatas capítulo 2 e 3 ele vai falar sobre as obras da lei. Em todas essas citações, a expressão é usada negativamente. Quando vai se usar obras da lei, vai se afirmar de uma maneira negativa, sendo algo a ser evitado por todo o servo verdadeiro de Deus através de Yeshua, de Jesus. Porém, a má interpretação, por isso que eu falei, fiz questão de falar sobre a questão das expressões idiomáticas, por causa de uma má interpretação e da descontextualização dos textos paulinos, onde essa expressão é mencionada, gerou e tem gerado nos meios teológicos cristãos, inclusive judaicos, um falso conceito que Paulo era contrário à Torá e à sua obediência. Eu sentei com uma pessoa um tempo atrás e nós estávamos conversando, e eu sinceramente não sou uma pessoa, eu tenho essa consciência, eu sei que isso não é o suficiente, porque dizer de si mesmo é fácil.
Mas eu não sou uma pessoa, sabe, cheia de dogmas. Eu posso ter lá os meus ranços. Porque a gente pega um negocinho que vem pelo caminho, de coisa, de gente, a gente pega. Mas eu não sou uma pessoa, sabe, cheia de dogmas, cheia de lei. E estava compartilhando então com essa pessoa. E essa pessoa estava dizendo para mim, querendo me convencer do que quando Jesus, no próprio livro aqui de Romanos, que vai dizer que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê, parece que Deus aboliu a lei e nada mais presta. Isso é uma má interpretação das Escrituras. Porque essa pessoa que eu estava conversando, ela estava querendo me convencer que o fato dela estar em Jesus, que não existia nada mais que teria sentido a não ser uma verdadeira liberdade. Será que é liberdade ou será que é uma libertinagem? Será que é algo que te faz livre ou é algo que te engana que está livre, porém você está preso? E eu pude compartilhar algumas coisas disso que eu estou falando aqui com você, com essa pessoa. Infelizmente, não demorou muito tempo para essa pessoa se perder dos caminhos. O que é o caminho? A salvação, a palavra, né? Tinham os pregadores do caminho, né? Os pregadores que anunciavam a salvação. E, infelizmente, depois de argumentar algumas coisas, isso estava gerando um conflito. Eu virei para esse irmão e falei: meu irmão, vamos fazer o seguinte, a gente pode discordar de algumas questões, você pode ter o seu ponto de vista, o ponto de vista que eu acho que tenho, e eu tenho lutado e perseverado por ele, não é um ponto de vista do cérebro, é um ponto de vista bíblico. Se você discorda desse ponto de vista, a gente encerra esse assunto aqui, e a gente, obviamente, não nos faz isso inimigos, não nos faz isso alguém, sabe, que você vai olhar e vai dizer assim: ah, essa pessoa não está aceitando o que eu estou falando. Se tem uma coisa que eu não sou, eu não posso ser um cara mais inteligente, mas eu não sou burro, eu não sou. Eu não trago essas coisas para o pessoal, com as emoções do jeito nenhum. Sabe por quê, irmãos? Se rejeitaram o meu Senhor, a Yeshua, a Jesus, ao Messias, quando ele falava as coisas, você acha que as pessoas não vão te rejeitar ou não vão aceitar o que você está falando? Então você não carga para o pessoal. Você fala: olha, isso aí é uma responsabilidade sua diante daquilo que você está dizendo, da palavra. Se é assim que você acha, se é assim que você crê. Eu não quero aqui citar nomes, eu não quero aqui levantar nenhuma bandeira, mas são pessoas que têm ensinado e têm pregado um evangelho que não tem boa interpretação, e que tem levado muitos e muitos a naufragarem na fé, prometendo liberdade, porém são prisioneiros. E aí você vai ver que o apóstolo Paulo aqui, embora algumas pessoas achem que ele estava sendo contrário à Torá, à obediência da palavra de Deus, você vai ver que isso aqui é uma falta de interpretação correta da palavra de Deus. Quantos de vocês já ouviram dizer assim: ah, não existe mais lei? Quantos aqui? Pode levantar a mão. Não tem mais lei não. Ou melhor, né? Existe a lei, mas nós não precisamos, né, segui-la. Estamos vivendo a época que ele falou? Estamos vivendo a época da graça, como se a graça no Antigo Testamento não existisse. Isso é um equívoco. Mas vamos lá, irmãos. Tal conceito errôneo, né, gerou essa teologia cristã, uma preconcepção
antimonista, que significa anti-lei, anti-torá, e também antissemita, onde todos os textos neotestamentários são interpretados partindo-se desse pressuposto. Não só isso, mas o meio judaico tradicional aceitou do cristianismo a percepção e interpretação do fariseu Saul, que é o nome de Paulo, né? Na verdade, no original, Saul, Paulo, gerando também no judaísmo um falso conceito que Paulo foi contra a Torá e a guarda dos mandamentos. Eles acham isso, que Paulo foi contrário. Além disso, uma grande confusão surge quando confrontamos a interpretação cristã clássica de Paulo em relação à lei de Moisés com alguns de seus ensinamentos sobre a lei, tais como Romanos 7, versículo 12 e 14, por favor, Felipe. Romanos 7, 12 e 14. Fica aí comigo, vou precisar dar uma acelerada, tá bom? Romanos 7, 12 e 14. De fato, a lei é o quê? E o mandamento é justo e... Então, peraí. Se Paulo era contrário à Torá, aos mandamentos, né? Ali a Torá era quais livros que contém dentro da Torá? Vamos lá, irmãos. Pentateuco, ok? Que é o quê? Entra de 5, ok? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Moisés era contrário à lei. Moisés era contrário ao Pentateuco. Aí ele vai escrever no livro de Romanos, a carta para a igreja de Romanos, aos irmãos, de fato a lei é, e o mandamento é justo e... Então como ele é contra a Torá? Como ele é contra? Versículo 13 e 14. Então, o que é bom se tornou em morte para mim, de maneira, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era. Então ele diz que a lei é boa, e ela produziu morte em mim por causa do pecado. Aí vai continuar, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse o que? Extremamente pecaminoso. Então a lei me mostra que eu sou pecaminoso, que eu não tenho salvação em mim mesmo. Versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual. Escute isso, irmãos. A lei é espiritual. Existe uma lei. Dentro do mandamento existe uma lei, a lei espiritual. É o espírito da lei, diga comigo, o espírito da lei. Não é a lei por lei, é o espírito, é a revelação, a visão, a interpretação que está dentro da lei. Eu, contudo, não quero, pois foi vendido como escravo ao pecado. Então, 14, não é isso? Isso. Como ele pode dizer que a lei é santa, espiritual, boa e outras passagens sem referir ela como maldição? Teria ele se revelado contra o seu mestre e salvador Jesus, Yeshua, ao afirmar que a lei foi abolida? Que o fim da lei é Cristo, não é isso? Pois Yeshua foi claro ao afirmar que não vim, olha o que Jesus disse: eu não vim para abolir a lei e os profetas. O que Jesus veio fazer, irmão? Eu não vim abolir a lei e os profetas. Os mandamentos e aqueles que depois vieram pregando, anunciando a Cristo Jesus, os profetas, mostrando o caminho, apontando o caminho. Ele diz: eu não vim fazer isso. Ele diz: eu vim torná-los plenos. Olha o que diz Mateus 5,17. Mateus 5,17. Se alguém achar primeiro que eu vou colocar ali, pode ler para mim. Mateus 5,17. Não pense que vim abolir ou os. Não vim abolir, mas cumprir. Torná-la plena. Será que teria sido o apóstolo Paulo cometido por alguma esquizofrenia, irmãos?
ou as questões mais temáticas dos nossos séculos, alguma bipolaridade? Certamente que não. O problema não está em Paulo, mas sim na forma de se ler Paulo, de interpretar aquilo que Paulo está dizendo. A expressão obra da lei é mais antiga do que o próprio Paulo. Paulo não estava se referindo a isso como uma novidade, era muito mais antigo do que ele. Ela já foi utilizada pela comunidade de Qumran quase 2 séculos antes de Cristo, como as peças dos pergaminhos do Mar Morto, descobertos no século passado. Em rolos do Mar Morto foi achado o seguinte, um título que dizia uma palavra que meio esquisita, que eu não vou ler até porque eu não sei falar, né? Mais ou menos uma coisa, Mixati, Maceita, de repente os deusinhos ali sabem. Ou, em outras palavras, as importantes obras da lei. Devido a este nome, esse pergaminho é simplesmente conhecido como MMT, ou 4QMMT. Nele há mais de 20 regras alácticas sobre purificação, incluindo citações de mandamentos da Torá e principalmente interpretações e complementos de tais mandamentos mosaicos. Há também regras que excluíam as oferendas dos gentios e os próprios gentios de participarem das atividades do templo de Jerusalém. Foi confirmado, gentios não podem participar. O estudo desse documento trouxe grande luz à interpretação do apóstolo Paulo em seu posicionamento em relação à Torá ou à lei de Moisés. Fragmentos desse pergaminho, chamado Obras Importantes da Lei, lá no Corão, em Israel, no século II a.C., baseado no testemunho do próprio Paulo, em alguns de seus discursos de defesa, sabemos que ele não era contra o mandamento da Torá. Os próprios apóstolos de Jerusalém dão um testemunho sólido e irrefutável da conduta de Paulo em relação à lei de Moisés. Olha o que diz aqui: e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, que pregas contra a lei. A teu respeito que está dizendo que pregavam contra a lei. E que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Atos 21, 24, por favor. Atos 21, 24. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Então todos saberão que não há verdade no que falam de você. Como? Não é verdade. Que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência a... Eles estavam testemunhando sobre Paulo aí, nesse versículo. Eles estavam testemunhando sobre ele. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Então todos saberão que não há verdade, não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência a... Por que eu estou falando isso tudo, irmãos? Porque Paulo não era contrário à Torá. Já que ele não era contrário à Torá, ele não poderia ser contrário à lei. Bem como a leitura do antigo documento judaico da seita do Mar Morto, e interpretando o ensino de Paulo em seu contexto original, concluímos que Paulo não era contra a Torá. Ou, cadê você? Ou obediência a ela, mas sim contra as interpolações e interpretações legalistas que eram contrárias à própria Torá, os quais são descritos no documento. Esse documento mostrava essa realidade. Ao usar a expressão obra da lei, Paulo refere-se a uma ideologia muito comum entre os judeus e gentios simpatizantes do judaísmo,
a saber, que a simples obediência ao mandamento justificaria, presta atenção, a saber que o simples obediência ao mandamento justificaria o praticante perante Deus. Isso também é chamado de legalismo. O legalismo, escute isso, é a desobediência a Deus, utilizando-se para isso a própria Torá. Parece ser esquisito, parece que, né? Você acha que está dando um nó na minha cabeça. Calma aí, não sai do lugar ainda não, vamos junto aqui. O que eu estou querendo mostrar para você? Que existem coisas que são legalismo em nós. Isso não tem nada a ver com a obediência aos mandamentos de Deus. Isso não tem nada a ver com não seguir o que a palavra de Deus está dizendo. Eu estou querendo dizer para você que existem coisas que nós trouxemos dentro do nosso contexto da vida cristã, que achamos, porque nós fazemos isso então é suficiente e nos capacita a isso, aquilo outro. Muitas vezes se chama legalismo, a guarda do mandamento, sem a fé e o coração circunciso, não beneficia em nada ao homem. Vou repetir, a guarda do mandamento, sem a fé e o coração circunciso, não beneficia em nada ao homem. Pelo contrário, afasta o homem de Deus ao passar a falsa ideia que é a simples guarda do mandamento. O fato de guardar o mandamento sem a correta kavaná, que significa intenção do coração e fé, justifica o praticante. Esse é o conteúdo da exortação divina através do profeta Isaías. Olha o que diz lá em Isaías capítulo 1, de 11 a 17. Isaías 1, de 11 a 17. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Quem é que está falando isso, irmãos? Diga Deus. Deus está dizendo para ali aquelas pessoas: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Não continues a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade. Diga iniquidade. Tem gente que quer pregar que está livre das obras, dos mandamentos, para dizer: não, eu tenho uma liberdade, não vou viver esse negócio. Irmãos, o problema é a interpretação. Entenda isso, o problema é a interpretação. Existem muitas coisas que são dogmas mesmo, são obras da lei mesmo no sentido negativo. Mas não é a lei, o mandamento, não é a palavra de Deus, não são os ensinos da palavra. Mas Deus está aqui agora falando: sabe por quê? Vocês fazem isso, vocês fazem esses ritos, vocês fazem isso, fazem isso, aquilo. Porém, eu não suporto a iniquidade associada ao ajuntamento solene. O problema, às vezes, irmãos, não está necessariamente no que está fora, mas está no que está dentro. Não é isso que Jesus vai ensinar para os discípulos? Não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas sim o que está dentro do homem. Porque a boca fala, o coração está cheio. Um grande princípio de ensinamento. Ele vai continuar dizendo: pelo que, quando estendeis as mãos, esconde de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão.
pleiteai a causa das viúvas. Aí, Isaías 1, 11, 17. Capítulo 1, 11, 17. Nota-se que Deus não estava sendo contrário a tais mandamentos, pois Ele mesmo os deu ao povo como estatuto perpétuo, sendo mandamentos para vida. Isso diz lá em Deuteronômio capítulo 30, versículos 19 e 20, que diz lá: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e os seus. Esses mandamentos, irmãos, não é para nos instruir. Tem gente que está pegando assim: não, isso aqui me engessa muito, isso aqui me deixa muito tolhido. Tolhido de quê? Isso nos guia, isso nos coloca na rota certa. Não é isso que nos faz viver, sabe, uma vida religiosa. O que faz viver uma vida religiosa é uma vida com uma interpretação equivocada das Escrituras, da palavra de Deus. Mas os estatutos, os mandamentos, Deus nos deu, sim ou não? Porém, apenas a prática de tais preceitos, sem a busca por um coração circuncidado e com sede de justiça, faz com que tal obediência não seja recebida por Deus. Na verdade, tal prática é prejudicial ao homem. E é isso que o próprio Paulo quer dizer quando usa a expressão letra. Onde já ouviu isso? A letra? A letra? O que ele está querendo dizer, irmãos, com isso? A letra mata. O que é? Essa aqui é a obra da lei. É no sentido negativo. É isso que mata. Porém, Paulo mesmo vai afirmar: a letra mata, mas o Espírito. Aí tem gente que pega a interpretação equivocada e diz assim: olha só, a lei mata. Não, a lei não mata. O que mata é a interpretação equivocada da lei mata. Essa obediência a essa lei negativa é ela que vai matar, é ela que está destruindo a vida das pessoas. Por quê? Porque elas estão presas a uma série de dogmas, enquanto o coração ainda não foi o quê? Circuncidado. O coração ainda não recebeu o que? Uma transformação. Porque um coração transformado, ele transforma. Amém? Amém? Amém. Por isso, irmãos, algumas pessoas que infelizmente eu e você temos nos nossos ambientes, trabalho, escola, etc, estão, sabe, cheias de oposição e resistência a Deus, sua palavra, a você. Sabe por quê? Por causa de mais interpretações da palavra de Deus, do uso da palavra de Deus. Significa, referindo-se à cega obediência da Torá, sem um estado interior e exterior condizentes, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. O que Paulo está ensinando? Rapaz, não é essa coisa de lei sobre lei, regra sobre regra. Isaías vai dizer sobre isso, mas ele está querendo aqui mostrar. Olha, põe aí, por favor, 2 Coríntios 3,16, 3,6 para a gente ler. 3,6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova. Vamos ler juntos, por favor? Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova. Não, mas pois a letra, mas o Espírito. O que é isso, irmãos? Contrariando a interpretação normativa cristã dessa passagem, Paulo não estava atestando que a Torá mata, pois estaria condenando a si mesmo, mas sim que a forma como a Torá é guardada, é interpretada e é que pode roubar a vida do homem. Portanto, a mesma Torá, a lei, que é bênção para uns, pode ser maldição para outros. Olha o que diz Romanos capítulo 7, versículo 10. O mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo
se lhe tornou o quê? Para a morte. Paulo aqui atesta que já fora escravo da letra e das obras da lei. Ele está atestando. Olha como se pode se interpretar isso de uma maneira equivocada, irmãos. Preste atenção no que eu estou falando para você. Isso é muito importante. Sabe, nós viemos, é que a gente, às quintas-feiras a gente compartilha um pouco mais sobre essas coisas aqui no estudo. A gente tem mais liberdade. A verdade é a seguinte: muitas coisas que você tem vivido, que você tem experimentado, existem tantos equívocos. A igreja de Jesus, ela continua trazendo sobre ela muitos conceitos romanizados, que é da igreja católica romana. Embora os nossos pais na fé passaram, falando, não, nós não aceitamos isso, precisamos reformar isso, nós continuamos trazendo uma série de conceitos, de dogmas, de formas. Então, que tudo tem forma, tudo tem jeito, irmão. O problema não está na forma e no jeito, o problema está na interpretação equivocada da forma e do jeito. O que eu estou querendo dizer com isso? Paulo, ele mesmo, ele vai afirmar, ele atesta que ele foi escravo da letra e das obras da lei, pois sua busca pela pureza da religião e zelo pela tradição endureceram e cegaram o coração, impedindo de servir o Messias, contido na própria Torá. Você sabe que Paulo foi um perseguidor da igreja, dos irmãos, dos apóstolos, dos mensageiros da palavra. Ele pediu carta para perseguir esses irmãos, porque ele era um fariseu. O que é um fariseu? Um conhecedor da lei. Paulo está dizendo aqui em Romanos 7,10, ele está afirmando: eu era essa pessoa, eu era uma pessoa da lei, da obra da lei. Eu já falei isso aqui, vou falar mais uma vez. Quantos já ouviram falar aqui de marcha para Jesus? Marcha para Jesus, marcha. A maioria não sabe qual foi o motivo que nasceu a marcha para Jesus. Talvez algumas pessoas digam, você não vai de marcha para Jesus, não. Tudo política, tudo não sei o quê. A marcha para Jesus, ela nasceu, se você não sabe, ela nasceu com um propósito. Qual? Sabe o que ela fez? Você sabe que na época as pessoas matavam, na Idade Média, elas matavam em nome de Deus, sim ou não? Elas perseguiam as pessoas em nome de Deus, sim ou não? Vou falar uma coisa bem chocante para você. Algumas pessoas pegavam algumas famílias que eram cristãs e elas pegavam um filho na frente do pai e da mãe, amarrava o braço da criança numa corda, num cavalo, amarrava o braço da criança no braço, num outro cavalo, e saía um cavalo para um lado e um cavalo para o outro. E elas falavam que elas estavam fazendo isso em nome de... Você imagina que um pai e uma mãe que viu o seu filho ser dilacerado na frente dele, qual é o conceito que ele tem de Deus? É bom ou ruim? E eu pergunto para você, isso é obra de justiça de Deus? Mas as pessoas faziam isso. Sabe o que nasceu a marcha para Jesus? As pessoas passavam por meio desses lugares, onde fizeram atrocidades em nome de Deus, e elas passavam pedindo perdão. Nós queremos pedir perdão a você, porque foi maculado o nome do nosso Deus. Nós queremos pedir perdão a você, pai, mãe e família, porque se falaram no nome de Deus, e Deus, sabe, era isso. E vocês hoje têm uma visão de Deus completamente equivocada. E vocês estão completamente céticos sobre Deus. Muitas pessoas estão céticas diante de Deus por causa de situações, circunstâncias. E Paulo está afirmando: eu era essa pessoa. Paulo, ele está junto da morte de um grande mártir da fé, chamado Estevão. A Bíblia diz que ele estava guardando as roupas de Estevão.
quando Estevão foi o quê? Apedrejado. Paulo estava ali, sendo uma testemunha daquele fato. Na verdade, a aceitação ou não da obediência do homem em relação à lei de Deus dependerá da fé e do estado do coração do ofertante. Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Põe aí para a gente ir finalizando. Romanos 2, 28 e 29. Romanos 2, 28 e 29. Não é judeu quem é apenas o quê? Exteriormente. E nem é circuncisão a que é meramente o quê? Exterior ou física. Você sabe que o ato da circuncisão, o que era a circuncisão? A circuncisão era um sinal que Deus deu para o povo de Israel como sinal de aliança, de pacto. Eles rasgavam o prepúcio da criança para que ela tivesse um sinal na sua carne, na sua pele, para que ele tivesse a clareza de dizer assim: eu tenho uma cicatriz, uma marca, eu sou de Deus, a minha família é de Deus, eu sou alguém que sou de uma propriedade. Agora, a circuncisão, sabe o que é a circuncisão, irmãos? É fazer o quê? O que é a circuncisão? Diga comigo assim: é tirar o excesso de carne. Não é isso? A circuncisão é um excesso de carne. É um excesso de dogma, é um excesso de um monte de coisa. Paulo, ele tinha um monte de excesso de lei. Paulo era um cara conhecedor. Paulo, ele guardava, ele fazia, e ele saiu perseguindo os cristãos. Escute o que eu vou te falar. Quando você está no propósito de Deus, ninguém pode parar você. Amém. Vou repetir, você escutou muito bem. Quando você está no propósito de Deus, ninguém pode parar você. Amém. Paulo foi perseguir a igreja de Jesus. Ele foi, perguntou para você: quem é o cabeça da igreja de Jesus? Quem é? O próprio Jesus. Porque o povo deve perguntar nova. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Atos capítulo 9. O Paulinho, que perseguia a igreja, deparou um dia com um que ele não esperava. E a Bíblia diz que ele caiu. Nesse contato, nesse choque, ele caiu. Sim ou não? Ele caiu do cavalo? Sim ou não? Não, não fala nada. Ele diz que ele caiu do cavalo. Ele diz que ele caiu. A gente pode até entender que ele estava no cavalo, não sei. A Bíblia diz que ele caiu. E por 3 dias ele ficou o quê? Cego. Escute o que eu vou falar para você. Aqui é uma chave. Tem um monte de gente enxergando pra caramba, mas que não muda, não transforma nada. Paulo ficou 3 dias cego de uma dimensão. Quando as escamas dos olhos dele caíram, esse cara enxergou o que muitos discípulos que andaram com Jesus durante 3 anos e meio de caminhada não viram. Paulo tem uma revelação, uma interpretação das Escrituras que nenhum deles tiveram. Ele foi um dos escritores do Novo Testamento, uma das pessoas do Novo Testamento que mais escreveu. A Bíblia, sabe, tem várias cartas, mensagens, epístolas que Paulo escreve. Se eu não me engano, são quantos por cento? É o que mais escreveu, não sei se são 2%, 2 terços do Novo Testamento, não tenho certeza, mas, sabe, é bem significativo. E para a gente ir finalizando, eu teria mais coisas aqui para falar, mas é o seguinte: a fé, irmãos, diga comigo, a fé sempre deve vir antes
Diga: a fé deve vir sempre antes do mandamento. Tem um monte de crente que ele é cheio de lei vazia. André, eu acho que você vai lembrar. Eu não sei se já tinha saído nessa época. Acho que não. Botafogo ainda. Fala coisa melhor do André. É porque nessa época aqui só tem. O Saulo era muito criança, o Daniel era muito criança. O Tenilho é dessa época também. Lá em Botafogo ainda, Tenilho. Você vai se lembrar do meu irmão, provavelmente. No Maitá, lá no Irmã ainda, né? Antes de ir ainda para São Clemente. Isso a gente está falando de um lugar onde a gente já congregou, né, irmãos? Tinha um irmão, sabe? E aí, irmão, nada contra, tá gravando, né? Tá gravando. Tá gravando. Pausa. Mas não tem um irmão. Eu não vou ser preconceituoso, tá bom? Só para você entender isso. Você está ouvindo aí. Esse irmão, ele usava um palitozão fechadão, sabe? Numa reunião 10 horas da manhã, um calor de... Não tá ao vivo, tá só gravando. Tá só gravando. De um paletó de uma lista só, como de lá do rebanhão, né? Esse irmão, o pastor estava pregando, de repente ele levantava no meio do culto e começava a bater palma. Lembrou, Tenê? No meio do culto, imagina eu falando aqui, então o meu irmão levantava lá no meio e falava assim. Ficava para lá, para cá. Opa! Fala! Saiu, fala. Aí o que acontece, irmãos? Presta atenção que eu vou falar para você. Alguns irmãos ficam educação. Sabe aquilo que Paulo vai falar da ordem do culto? É fato. Não pode ser uma bagunça, né? Por isso que a gente assim, eu não posso chegar aqui no meio do culto e lá na Rachidere, Candala, Ramandori, Candala, Rabachá. Está te edificando alguma coisa, irmão? Não. Pode edificar a mim, porque a Bíblia diz que aquele que ora em Deus edifica assim. Então eu preciso falar e você precisa ir para que você possa ter condição de interpretar o que eu estou falando para você. Esse irmão, era uma bênção, irmãos. E um dia a gente saiu para um evangelismo que a gente fazia de carnaval sempre na Rio Branco. E saímos então para evangelizar, e o irmão foi com o palitozão dele. A gente ia de bermuda, porque o ambiente pede isso, irmãos. Amém? Não precisa se adequar, cara. Sair de bermuda normalmente nem usava a Bíblia. A Bíblia tinha que estar onde? A mente no coração, irmãos. A Torá precisa estar aqui, ó. Amém? Você precisa ter para ler, para receber, absorver. A palavra diz lá em Salmo 119, escondi a tua palavra no meu. De Salmo 119, se não me engano. E aí o que acontece? Fomos sair para o evangelismo. De repente passou uma galera, né? Ainda tinha isso nessa época, eu acho que voltou a ter, né? Há muito tempo que eu não faço esse tipo de trabalho, mas uma galera grande de bate-bola. Sabe? Fantasiado de bate-bola, aquela bexigona. Aquilo faz um barulho quando bate no chão. Imagina uma bola daquela jogando. Imagina, eram umas 30 pessoas, tudo mascarado. E eles cercaram o irmão. E eles começaram a bater a bola no chão, fazendo barulheira. E o irmão, seriamente, irmão, eu fiquei com o coração doído. Sabe, ele começou a levantar a mão para o alto e disse: Deus me livra, Deus me salva, Deus me livra. Sabe por quê, irmãos? Regra sobre regra. Algumas daquelas pessoas que vinham para dar bolada na gente, a gente olhava assim na cara dele e falava assim: meu irmão, essa máscara que tu está usando, na quarta-feira de cinza, ela vai precisar sair daí. Como é que está a tua vida daqui para frente? Jesus pode transformar a sua vida, trazer uma verdadeira alegria e começarmos a pregar e anunciar a salvação pelas pessoas. Dizer que nós já fomos pessoas que já vivemos essa realidade, essa prática. E por mais que era legal, que era bom, a Bíblia diz que é caminhos que o homem parece ser bom, mas seus fins são caminhos de morte.
Por que eu estou falando isso? Porque o jeito de crente precisa ser relevante, não só para ter jeito, mas para ser crente. Amém. Para ter uma vida que corresponda à vida cristã. Amém? Por aí você vai poder, sabe, associar a fé sempre deve vir antes do mandamento e não o contrário. Romanos capítulo 4, versículo de 9 a 15, diz assim: como eu sempre digo, não obedeço para ser salvo, obedeço pois sou salvo. Entendeu a diferença, irmãos? Eu não obedeço para ser salvo, porque eu sou salvo, eu obedeço. Não coloque uma coisa fora do lugar. Tem um monte de gente querendo ser salvo, fazendo um monte de coisa certa. Não. Você faz um monte de coisa certa, porque a circuncisão já foi feita no seu coração. Amém? Há anos atrás eu cheguei na casa dos meus pais depois de um retiro, onde a presença de Deus me libertou, onde a presença de Deus me tocou naquele lugar. Eu cheguei na casa dos meus pais, morava com eles e falei assim: eu não sei o que aconteceu muito bem, mas eu sei que alguma coisa mudou dentro de mim. E existem coisas que às vezes vão precisar tempo para elas serem solidificadas, para elas serem demonstradas, porque existem muitos estigmas que carregam, que vêm conosco, de coisas que já fizemos, dos erros, das falhas. E agora, a Bíblia diz: nem por força, nem assim foi meu, diz o Senhor dos Exércitos. Isso era o símbolo da menorá. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que acontece? Esse é um princípio. Você não faz as coisas, sabe? Eu não obedeço para ser salvo, mas eu obedeço pois sou salvo. Essa frase expressa contraste de motivação ao se obedecer a Deus. E eu vou terminar. No pergaminho que foi encontrado lá no Mar Morto, são ordenados exclusivamente os mandamentos e interpretações de mandamentos, sem nenhuma ênfase à mudança de atitude ou de um coração correto diante de Deus. Sabe esse pergaminho que foi achado? Não existe nenhuma ação ordenada para que se mude, sabe, dando ênfase à mudança da atitude de um coração correto diante de Deus. Além disso, são declaradas halachot, são dogmas que humilhavam os gentios e os afastavam do templo, como tal muro da separação, que Paulo se refere em Efésios capítulo 2, versículo 14. Tem coisas que a gente olha, que muro da separação é esse, irmãos? Não é o muro das lamentações, ok? Muro da separação, que é esse aqui. Essa falsa obediência aos dogmas que afastavam os gentios do reino de Deus. Paulo deu o nome de obras da lei, ou simplesmente letra. Amém? Nós estamos terminando deixa de crianças. Paulo está se referindo às obras da lei. Era um muro de separação. Por isso que ele mesmo, Paulo, ele é o agente, o pregador dos gentios. Paulo, ele é o pregador dos gentios. Só para você ter noção do que eu estou falando, para que você tenha uma boa teologia. Pedro, que era um cara de Jerusalém, um daqueles ali que tiveram a revelação, né, que Deus deu a ele uma revelação dizendo que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esse Pedro, quando ele vai passar pelos lugares onde Paulo está anunciando o Evangelho, que mandaram os irmãos lá de Jerusalém para eles conferirem, Pedro, quando chega lá, ele fica surpreso de ver tamanha manifestação de Deus no meio daqueles gentios. E Pedro tem um comportamento quando está com os gentios.
Porém, quando os irmãos de Jerusalém chegam, ele tem um outro comportamento. Paulo vai ter uma discussão com ele. Eu não tenho tempo de mostrar para vocês. Paulo vai dizer: Pedro, por que quando você está aqui conosco você tem um comportamento? Quando chega os irmãos você tem outro. Sabe chamar isso? Obras da lei. Dogmas. Tem gente que é desse jeito. Ele apronta. Quando ele vê o pastor, ele fala: pastor, para gente não. Como se o pastor pudesse ser o corretor de alguma coisa, né? Ser alguém que evitasse você de fazer coisas erradas, de falhar. Não. Obra da lei, simplesmente dele. Paulo não poderia ser contra a obediência à Torá, pois usou o seu próprio testemunho para testar o contrário, que está lá em Atos 24, capítulo 14, capítulo 25, verso 2, não tem tempo para ler. Ele também atesta que a lei é espiritual, boa e o mandamento santo e justo, como nós vimos em Romanos 7, versículos 12 a 14. Não é a Torá o problema, mas sim o lugar onde a mesma está escrita. Na chamada nova aliança, Deus utiliza a obra do seu ungido para escrever a lei Torá. Agora onde, irmãos? No coração do seu povo. Nós vamos terminar com mais 2 versículos. Jeremias 31, por favor. E a gente vai terminar depois com mais 2 versículos. Essa é a chamada para a nossa vida na nova aliança. Para nós, como seus filhos, seus ungidos, que a Torá esteja no coração do seu povo. Então, estão chegando os dias, declara o Senhor, onde farei o quê? Uma nova aliança com a comunidade de Israel. É uma nova aliança com Israel. Ele já tinha uma aliança com Israel. Agora ele faz uma nova aliança com Israel. Qual é a aliança? Com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Versículo 32. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor, versículo 33. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém, a minha lei, aonde? No íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu. Aonde está a lei de Deus em você, irmãos? Só aqui na sua mente, no seu intelecto? Você sabe um monte de jeito, de forma de fazer, mas o seu coração tem sido mudado, transformado? A minha pergunta hoje para nós como igreja, irmãos, será que nós temos um coração transformado? Será que temos tido uma vida realmente condizente, transformada, para transformarmos? Ou será que nós temos um monte de jeito para dizer, e para talvez falar para Deus: Deus, olha, eu faço tudo certinho, não mereço. Não foi porque você fez coisas certinhas que você mereceu. O que eu e você merecíamos era a morte, mas Jesus já morreu por nós. Ele já pagou isso. Não é por causa disso. Então não é porque você faz as coisas direitinhas que você tem a salvação. É porque você é salvo. E a mudança já aconteceu. Você faz as coisas direitinhas. Por isso que tem gente que pergunta: por que você não bebe mais? A igreja proíbe? Eu pergunto para vocês: quantas vezes você vê gente falando aqui de você não beber, de você não fumar, de você não fazer isso, de você não... A gente fica falando esse tipo de coisa, não? E por que você não faz, se você não faz mais? Porque se você o faz, você precisa ter um encontro com a palavra que transforma, que é o verbo vivo, que foi o que foi cantado aqui nessa manhã. Se você está morto como Lázaro, vem para fora, ele tem vida e transformação para você. Porque nós precisamos ser uma igreja que verdadeiramente seja relevante. As pessoas não precisam saber que eu sou crente porque eu uso uma Bíblia. As pessoas não precisam saber que eu sou crente porque eu uso uma roupa, sabe? Que dentro desse estereótipo me faz que todo mundo entenda que eu sou crente. Eu gosto de ir para um monte de lugar e que ninguém saiba que eu sou pastor. E depois de muito tempo, que de repente eu estou convivendo, andando com eles, por algum motivo eles sabem que eu sou pastor, eles falam assim: você é pastor? Eu falo: sou. Ele, se eu soubesse, eu não falava um monte de besteira. Sabe o que é isso? Dogma.
Mas é ali exatamente eu estou ali para trazer algo que possa transformar Amém. aquilo que ainda é mais do que está por fora, é o que está dentro do coração das pessoas. E você está sendo chamado para isso, irmãos. Para testemunhar, para ter uma boa teologia, ensinar de Deus, sabe, discipular Deus, mostrar quem Deus é. Assim, todo servo de Deus, de Israel e discípulos de Yeshua, de Jesus, deve fazer a si mesmo a seguinte pergunta: onde está a lei de Deus na minha vida? Ou ela ainda está em pedras, longe e externa à minha natureza, ou está escrita em meu coração, sendo parte da minha natureza? Mateus capítulo 11, versículo 15, Jesus diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Apocalipse 2, versículo 29, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos,